Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata, que nós disponibilizamos em todos os nossos canais digitais às terças-feiras. Este programa é o Conversas Bíblicas. Nós vamos orar ao Senhor pedindo uma bênção para que a revelação de Jesus se faça presente no nosso meio. E para que isso aconteça, o Espírito Santo de Deus precisa agir nos nossos corações. E eu te convido a fechar os seus olhos para clamarmos ao Senhor, pedirmos a Ele esta operação. Feche seus olhos. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, suplicando para que as nossas falhas, os nossos pecados sejam perdoados, sejamos remidos pelo poder do sangue de Jesus, que o sacrifício da cruz faça sentido em nossas vidas mais uma vez. Nós oramos, Senhor, pedindo para que, através da ação do Teu Espírito, de nos renovar, de nos perdoar, de nos remir, possa nos colocar juntos do Senhor. Possamos, assim, ouvir a Tua voz, termos a revelação do Teu Espírito, e que sejamos abençoados e transformados pela palavra do Senhor. Nós oramos, pedimos assim a Tua bênção, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor e logo em seguida você ficará com o programa Conversas Bíblicas, que é o nosso programa doutrinário para os nossos cultos de terça-feira. Vamos louvar o Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais de televisão ou também pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos da Igreja Cristã Maranata. Nós temos conhecimento que outros irmãos de outras igrejas também compartilham conosco. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso programa aqui, abordando agora, entrando no assunto de dons espirituais na vida da igreja. Novamente, pastor Marcelo Ferreira. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor a todos. Pastor Sérgio. Pai do Senhor. Muito bem. Nos programas anteriores, Sérgio e Marcelo, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Tentamos esgotar um pouco daquilo que era o batismo com o Espírito Santo na vida da igreja. Falamos naquela oportunidade que o batismo com o Espírito Santo não precisa ter evidência de dons, né? Mas quem é batizado, quem tem dom espiritual já é batizado com o Espírito Santo, isso ficou claro. Então hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Quando surgiram os dons espirituais? A primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou começar com você, Sérgio. Quando eles começaram e o que aconteceu ali, o que é então o dom espiritual? Então, primeiro você vai dizer o que é o dom espiritual e quando eles começaram? O dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo, naturalmente, que é resultado da graça do Senhor Jesus. E é fundamental fazer referência a 1 Coríntios 12, que diz assim: eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados.
E não quero que sejais ignorantes a respeito dos Muito dons. bom, muito bom. Então, eu sempre falo com aquele novo, aquele pergunta, mas o que é um dom espiritual? Eu procuro dar responder com um exemplo. Na época de Jesus, enquanto homem, ele conversava com as pessoas, ele curava, ressuscitava, dava uma palavra, uma revelação, um ensino, como nós estamos aqui conversando. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e agora? Nós vamos ser guiados pelos ídolos mudos? Jesus não vai mais falar conosco? Superstição, Como? misticismo. E a igreja que aí está, de Corinto, que era grega, Exatamente. veio do paganismo. Veio do paganismo. Então fica muito claro, e aí foi o momento do Pentecostes. Ficaram em Jerusalém, aquela pequena igreja, cerca de 120 pessoas, foi derramado o Espírito Santo. Portanto, o dom espiritual é uma maneira de o Senhor se revelar, falar com a igreja, e tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério acontece no meio da igreja através dos dons espirituais. Ele fala, ele revela, edifica, exorta, consola, tudo isso. Muito bom. Continua, Marcelo, com você. Olha, é muito comum que primeiro venha a experiência e depois a doutrina. Ou seja, a experiência é que leva a igreja a descobrir ou desperta a igreja para uma doutrina. E é esse caso, a igreja primitiva já vivia a experiência dos dons desde o Pentecostes, mas os dons não estavam ainda doutrinados. Que aí Paulo surge, com o ministério de doutor, e vai identificar essas 9 operações no meio da igreja, e aí sim vai colocar em ordem os dons espirituais, vai trazer a doutrina e vai trazer o conhecimento, e que isso vai dar então ordem aos dons espirituais, porque há de se falar dons espirituais onde não há disciplina é um grande perigo. O dom deixa de ser uma bênção e até vira um problema. Então, acho que essa foi a preocupação de Paulo, de trazer a doutrina, de trazer ordem aos dons, de trazer disciplina para que os dons dentro do governo possa ser uma bênção para a edificação da igreja. É claro que nós estamos falando inicialmente sobre o que são os dons espirituais. Tudo que vem do Espírito Santo na manifestação dos dons tem origem na palavra. Exato. Tudo é a partir da palavra. Claro. É importante deixar claro que nenhuma manifestação... A doutrina emerge da palavra. Isso aí. Não há nenhuma manifestação que seja do Espírito Santo que possa contrariar a palavra. Não é? Exato. Então, o dom espiritual, eu acho que definir, trazer o conceito é muito complexo, que a gente poderia falar aqui horas e até dias. Mas o dom espiritual é uma herança tão poderosa, é uma segurança para a igreja, saber a vontade do Senhor. E Sérgio, veja só, a palavra dom espiritual, essa expressão dom espiritual que Paulo usa para definir, olha só, Paulo usa uma expressão que no grego ele chama de carisma, então, para definir uma operação do Espírito Santo. Porque ele percebe, vamos lá, eu sou Paulo, estou convertido, vou frequentar aqui a igreja de Antioquia, a igreja está baseada com o Espírito Santo, com dons espirituais, ele está observando, Deus o separa para um ministério. Amém. Para uma função. Por isso que a doutrina chama doutrina apostólica. Ela foi revelada aos apóstolos. E Paulo foi um dos mais usados nisso. Então ele começa, eu estou lá sentado, estou observando e tal. Então um irmão entrega uma visão. Tá, Paulo está lá observando. Ninguém entendeu nada da visão. O que ele quis dizer com aquilo? Não entendeu nada. Outro irmão chegou lá, interpretou a visão. Ele viu outro irmão, aquele teve a visão, entregou a visão, não entendeu nada, ninguém também entendeu nada, mas esse aqui interpretou a visão. Então, Paulo começa a observar as operações do Espírito Santo dentro da igreja.
a forma. E ele, certamente, ele começou a observar aquilo e anotar aquilo. Interessante ali e tal. Então aí ele começa é por isso que ele define. Não, vamos continuar nesse aspecto. Mas há uma coisa, Sérgio, vou perguntar a você, depois eu vou perguntar a Marcelo. Você falou, foi o Marcelo que falou, né? Não, foi você que falou que não quero que sejais ignorantes, isso, né? E tal. Claro, os gregos, os coríntios eram gregos, estavam vindo do paganismo. Vocês não podem, porque eles podiam confundir um dom espiritual com superstição. Exato. Né? Com outra coisa, misticismo, coisa parecida. Então vocês não precisam, vocês têm que conhecer. Aí ele diz assim, vou passar para você o assunto. Ninguém diz pelo Espírito, quer dizer, ele está dizendo, ninguém pelo Espírito Santo diz que Jesus é anátema. É uma expressão forte, porque anátema no grego significava maldição. O que Paulo começa com esse assunto? É interessante que esse assunto está encaixado. É o início do exatamente. capítulo. Ele começa a falar, não pode ser ignorante, os ídolos mudos. Antes de começar a descrição dos 9 dons, ele faz essa colocação, que anátema significa maldição, não é? Então, pelo Espírito Santo de Deus, quem tem o Espírito Santo não vai tangenciar para outro lado, vai entender que o Espírito Santo vem de Jesus. Não existe espaço... Que pode ser uma manifestação que não é do Espírito Santo. Exatamente. Porque existem 3 espíritos. O do homem, aquilo que é a minha razão, o meu conhecimento, o Espírito Santo e o Espírito do mal. Então, ele faz essa colocação, por quê? Porque o mal, e muitas vezes travestido de pessoas, até servos de Deus no passado, servos e servas. Fulano já morreu, não, ele também batiza com o Espírito Santo, o dom espiritual é baseado em alguém que seja tido como santo, não existe nada disso. Então, quando ele diz nada, assim, ninguém pelo Espírito diz que Jesus é anátema. Jesus aí é o dom, é a palavra, tá tudo bem. Então, há um projeto. Você não pode... O dom espiritual tem uma linha. O dom do Espírito Santo, ele segue uma linha que é bíblica, que é da palavra. Então, você não vai dizer, um exemplo aqui, tal, Maria, a irmã Maria, não, serva de Deus e tal, mas Maria batizou com o Espírito Santo. Não, isso aí você está saindo da linha. Isso aí é maldição. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então, os dons do Espírito, eles seguem uma linha dentro daquilo que é... Posso? Pode. Em Marcos 16, o Senhor Jesus diz, em meu nome falarão novas línguas, né? Os enfermos serão curados. Em meu nome, os dons espirituais serão manifestos, serão vividos. Ou seja, é só em nome de Jesus. Não tem outro nome. Tem outro nome. E um ponto muito interessante é Paulo estar doutrinando acerca dos dons e entrar no assunto de Jesus como Senhor. Ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito. Qual é a ligação dessa expressão de Jesus como Senhor com os dons? É porque é através dos dons espirituais que ele dirige a nossa vida. Isso. Então, é através dos dons que o Senhor vai direcionar a sua vida e vai ser Senhor na sua vida. Porque você, para ser servo, você tem que ouvir o seu Senhor. E os dons é esse grande recurso. Porque os dons, ele organiza a vida do servo e do Senhor. Ali, o Senhor vai colocar o seu senhorio sobre nós. Eu acho que essa é a ligação da expressão Senhor com os dons espirituais. E é uma coisa, Marcelo e Sérgio, o dom espiritual, vocês já colocaram bem isso, é uma coisa muito séria. É uma manifestação do Espírito Santo. Paulo entendeu isso e no início da primeira carta aos Coríntios, ele
ele fala sobre, usa aquela expressão, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não passou pelo coração do homem. Quando ele fala isso, Sérgio e Marcelo, ele está remetendo à experiência dele. Certamente. Por quê? Você, sem a experiência do caminho de Damasco, Paulo teria vindo para a igreja? Não. Convencido por Pedro, por os pescadores lá de Jerusalém? Até porque no argumento ele vencia todo Qualquer mundo. Ele vencia qualquer um. Na letra, né? Festo de as muitas letras te fazem delirar. Disse, não estou falando de letra. Não, letra ele tinha também. Mas ele não fala de sabedoria, como ele próprio diz na carta aos Coríntios. Então, o dom espiritual é um mistério. Ele é uma manifestação, é aquilo que não é da razão. Porque você fala de visão, audição, sentimento, os órgãos do sentido. Então, fala do sentido do homem. Então, ele está dizendo aquilo que não passou pelo meu sentido. Não é? É o que Deus preparou. Então, isso é muito importante. O crente, os irmãos que começam a ter experiência com o dom espiritual, entender isso. Essa definição de dons é muito boa, Amadeu. O dom é um mistério. Acho que o erro de alguns grupos foi justamente tentar racionalizar o dom, colocar o dom dentro de uma razão, de um sentido humano, porque o dom não segue essa razão humana. Como é que você vai entender um dom em que o Senhor falou para Abraão sacrificar o filho dele? Quando Jesus fala que ele não comia minha carne e meu sangue, você vai comer a carne mesmo? Então, dom é mistério e é profundamente espiritual e tem que ser discernido espiritualmente. Amém. Senão você não consegue entrar nesse mistério. Então, esse acho que é um grande erro, a pessoa achar que o dom tem que fazer sentido. Não. O dom espiritual é um exercício da fé e não da razão humana. Dom espiritual para quem crê. Por isso que quem vai entregar uma profecia, uma visão, comumente ele também recebeu o dom de fé. Porque você entregar um dom de uma coisa que você não sabe, que você não viu. A segunda medida da fé. Você nunca viu, não sabe. Só realmente pelo exercício da fé é a questão dos dons espirituais. E o dom espiritual é fundamental na vida da igreja. Claro. Aí a palavra é a base de tudo. Mas o dom espiritual, ele nos dirige, entre tantas situações, nas questões práticas do dia a dia. O próprio apóstolo Paulo. Eu quero ir para tal cidade, o Espírito me impediu de ir. Eu subi por uma revelação. Como que ele foi impedido? Pelo dom espiritual. Dom espiritual. Porque a visão, o que foi a visão? O anjo apareceu lá, o varão apareceu lá, disse, passa a Macedônia. Entendeu? O dom espiritual. Subir por uma revelação. Exatamente, que é na vida da igreja. Nós vamos fazer um culto. Hoje é quinta. Não, hoje é terça. Nós estamos numa terça. Então nós vamos fazer o culto na quinta, no domingo, a cada dia. Como é que vai ser o culto? Qual vai ser a ênfase? E as pessoas que nós vamos atender? As pessoas vão... Como vai ser o culto? Como é que vai ser? Então o Senhor revela. E as questões pessoais também. Eu posso fazer isso, eu posso aceitar aquilo. Deus quer falar, né? Ele sempre quis falar. Eu acho que uma das grandes diferenças nossas, agora falando como igreja, como obra, é que você tem alguns grupos que as pessoas têm experiência com dons também. Eles têm experiências particulares. A nossa não. Nós temos uma ação dos dons no governo da igreja e no governo do presbitério. Então, não são experiências individuais. Nas decisões do presbitério ou da igreja local, os dons agem direcionando o governo. Há um assunto Essa é a diferença. Há um assunto que nós vamos abordar lá na frente depois, que é a continuação do capítulo 12, que é sobre o corpo, é uma coisa, mas não vamos atropelar as coisas, porque nós não chegamos lá ainda. Mas quando você fala dos dons na vida da igreja, há duas palavrinhas que são importantes para o exercício dos dons na vida da igreja. Disciplina e governo. Amém. Não é? Que são duas qualidades de corpo.
Isso aí. Então, Marcelo abordou muito bem. Há irmãos, os dons espirituais são exclusividade da Igreja Cristã Maranata. Nunca falamos isso. Nós temos experiências dos movimentos pentecostais, começaram há quanto tempo? Aqui no Brasil, servos de Deus, usadíssimos pelo Senhor, a experiência de homens. Não é essa a nossa discussão. O grande problema que atrapalhou muito os movimentos pentecostais é isso que o Marcelo colocou. O servo tem um dom espiritual aqui, e ele é o dono do dom espiritual, e às vezes ele não entende o dom espiritual aqui. Entendeu? E lá no passado, há uma frase dita pelo pastor Gedeuti, que eu guardei sempre. Ele dizia o seguinte: a razão pode anular a revelação. Correto. A razão pode anular a revelação. Então, você tem uma visão, o Senhor te mostrou uma coisa. Eu venho aqui e interpreto a sua visão de outra forma, pela minha razão, pelo meu entendimento. Eu anulei a revelação. Essa revelação não vai ter benefício nenhum para mim porque eu desviei. Entendeu? Então, isso na vida da igreja é muito importante. Agora, eu queria conversar com vocês o seguinte. O dom espiritual, ele é, como já foi dito por vocês dois, uma manifestação do Espírito Santo. Amém. O perigo, e é isso, por isso está lá no início do capítulo 12. Ninguém diz que Jesus, tal, ninguém diz que pelo Espírito que Jesus é anátema e tal. Qual o perigo? O perigo de entrar uma dificuldade na vida do crente e o dom espiritual desaparecer e ele achar que ainda tem dom espiritual. Tudo bem que isso é um trabalho que a igreja como corpo vai discernir. Aí a pergunta que eu faço para vocês dois. O irmão que tem dom espiritual, como deve ser, como ele deve fazer? Ele diz assim, pode buscar com zelo os dons espirituais. Então, o que ele deve fazer para que esses dons sejam, cada vez mais intensos, cada vez mais profundos na sua vida? Claro que tudo começa com o uso dos recursos da graça. Isso que eu queria chegar. Você tem que ter uma vida de oração. Isso. Uma vida no altar. Eu queria exatamente isso aí. Você tem que ser um servo, uma serva de jejum, de oração. E no corpo, é a semana da madrugada. Não, eu estou atento aqui. Nós vamos jejuar. É o jejum do domingo de manhã, quem é do grupo Intercessão, o jejum na quinta-feira. Ele tem que ser uma pessoa de testemunho. Porque, imagina, eu estou lá na igreja, eu entrego um dom e o meu testemunho dentro de casa, na rua, no ambiente de faculdade, é muito ruim. Então, o dom espiritual, ele tem que ser regado. Isso. Mas eu queria exatamente isso aqui. Os irmãos que têm dons espirituais, por exemplo, no início da igreja, o Jonas que teve essa revelação, interessante, no início da igreja, todos os irmãos que tinham dons espirituais tinham que jejuar quinta-feira até meio-dia. Olha. No início a revelação de Jonas é o seguinte: o jejum de quinta-feira é pelo aperfeiçoamento dos dons espirituais na vida dos servos na igreja. Então, o jejum de quinta-feira, todo mundo sabe, é para dons espirituais, aperfeiçoamento de dons espirituais. Isso que você falou. Então, aí o irmão para de jejuar, para de buscar de madrugada, para de participar das doutrinas, daquilo, entendeu? Ele para tudo isso, o que acontece? Aí ele perde aquela comunhão, ao perigo dele achar que ainda tem dom, e ainda não tem, né? Exemplo disso, claro, foi o exemplo de Samuel lá de Saul lá com Samuel. Mas conclui aí, Marcelo. Eu acho que tem uma segunda etapa. A primeira, ele precisa buscar para ter o dom.
E no momento que ele tem um dom, ele precisa buscar para ter profundidade. Isso. Porque é esse dom que Também. vai gerar grandes experiências. Isso. E compreender em relação a isso, que Deus quer se revelar com profundidade. O Senhor não é um Deus raso, superficial. Então, porque a palavra de Daniel, que era muito usada em dons. O Senhor que revela o oculto, o profundo e o escondido. Amém. Ele não revela só o que está escondido, revela com profundidade. Marcelo, é crescer na graça e no conhecimento. Quer dizer, o dom espiritual. É por isso, o jejum de quinta-feira é um aperfeiçoamento disso. Exatamente. Amém. O dom é perfeito, nós é que somos imperfeitos. Mas o aperfeiçoamento tem que acontecer em nós. Isso o Sérgio colocou muito bem. Quem tem dom espiritual tem que usar os recursos da Tem que graça. usar. Amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando mais esse programa. Ainda nós vamos continuar falando nesses programas nossos sobre dons espirituais. Nós vamos continuar nos nossos próximos programas. Ainda sobre dons espirituais, os dons espirituais na vida da igreja. E nós vamos, nesses próximos programas, aí nós vamos começar a falar individualmente sobre cada dom, qual a importância de cada um dos dons, os irmãos vão falar. Nós vamos continuar esse assunto na vida das igrejas, com as nossas igrejas. A paz do Senhor, a paz do Senhor Marcelo, Paz do Senhor a todos. a paz do Senhor Sérgio, a paz do Senhor a todos. A vida de minha alma é Cristo, meu Cristo. A vida de minha é Jesus, meu Salvador. Cristo, a vida de minha alma é Jesus, meu Salvador. É Jesus, meu Glória a Jesus! Nós somos privilegiados de estarmos em contato com a Palavra de Deus. Nós vamos agora encerrar o nosso culto prestando a Deus uma glorificação. Te convido a mais uma vez fechar os olhos para nós encerrarmos esse culto na presença do Senhor. Nosso Deus, nós oramos a Ti, gratos por todo o ensino que nos foi ministrado nessa oportunidade. Te glorificamos, Senhor, porque a Tua palavra nos enriquece, nos faz crescer. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja nos nossos dias. Entregamos a Ti a nossa adoração. E em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. O nosso culto está assim encerrado. Antes de finalizarmos, quero só mais uma vez deixar aqui o QR Code para que o senhor, a senhora, compartilhe a sua experiência com este programa, com este culto ou qualquer outro culto que você tenha participado conosco.
Temos agora também um outro QR Code para você que está fora do Brasil e deseja uma assistência, um atendimento, um esclarecimento de alguma coisa. Por fim, nós temos o QR Code do 0800, que é o nosso atendimento pastoral 24 horas. Qualquer dia da semana, qualquer horário, você pode ter assistência de um dos nossos pastores que estão de plantão, aguardando o seu telefonema. Sendo assim, nós encerramos aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus.